Não pus minha cara hoje, não, é porque esqueci de passar perfume, mas estou aí. Gente, então, de novo, boa tarde. É um prazer, né? Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Podem acreditar. O assunto de hoje é este aqui, ó. Para variar, né? Está chegando, chegou. Para variar, Francisco, o assunto de hoje é esse aqui. É. Apresentação do slide atual. Esse assunto, pela minha previsão, ia terminar hoje, mas pela aula que eu dei hoje de manhã, eu já vi que vai terminar semana que vem. Vamos dividir o que falta nele em 2 aulas, 2 semanas, hoje e na semana que vem. Eu espero que termine na semana que vem, né? Porque tudo é possível. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Carreguei o que não queria. Chega. É o frio, tá? Mas, gente, qualquer coisa que eu Normal, não é fizer isso, errado não? aqui, qualquer coisa que eu fizer errado aqui, vocês atribuam ao frio, tá? De qual que você ia começar? Deixa eu voltar lá, que aí eu coloco nele direto lá, Francisco, que eu quero me localizar aqui. É neste aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, Eu vou começar nesse, gente, pelo seguinte, na semana passada, na semana atrasada, né, tem 15 dias, falando nisso, esse negócio de ficar 15 dias, a gente perde o pique, embaixo. né? É, exatamente. Eu estou voltando aqui, ó, né, porque depois quando eu peguei para terminar essa nossa apresentação, eu achei interessante falar de um assunto aqui, então eu estou voltando atrás uns 2 ou 3 slides aí, é um assunto que já foi falado, tá? Só para apresentar esse assunto aqui, então eu vou correr mais aqui. Ó. Nós estávamos falando disso aqui, ó. Deixa eu ver, vamos localizar o assunto direitinho para vocês aqui. Ó. Nós estávamos falando sobre blá, 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 instrumentos digitais, tal. Aqui, estou passando Foi, rápido, para vocês lembrarem. Né? foi isso aí. É, Falando de exatamente. indicação, estávamos falando de indicação, o que é indicação, escala, essas coisas. Aí, quando eu falei de escala, aí eu estava fazendo lá uma pesquisa, eu lembrei de uma coisa interessante para passar para vocês, é o seguinte, os instrumentos digitais, eles apresentam naquele visor dele uma sequência numérica. Você vai fazer uma medida de um valor, então vai aparecer, ele vai mostrar o valor lá com um certo número de dígitos, com vírgula, sem vírgula, mas ele faz essa indicação, né? Nós mostramos isso. Mas também existem outras formas de apresentar. Por exemplo, o bar graph ou barra gráfica é uma forma também usual de apresentar, né? Que é a seguinte, olha aqui, ó, vocês vão encontrar isso no mercado para comprar, isso aqui você já compra a plaquinha com esse conjunto de LEDs aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LEDs. E esses LEDs são acionados em função da medida que você quer fazer. Às vezes, pode ser que você queira fazer, quando acende o LED 1, por exemplo, vai indicar o valor 1 da grandeza. Se for 2, o 2, e vai por aí, até 10, tá certo? E às vezes eles vão ascendendo em ordem crescente para você ver que a grandeza também está variando de forma crescente. Quer dizer, é uma disponibilidade que você tem para você também indicar a grandeza. Não precisa ser o número, não. Pode ser apenas uma lâmpada, um LEDzinho acendendo numa determinada posição, se você sabe que naquela posição indica um valor, entendeu? Aqui tem uma outra forma aqui, ó, de mostrar, é uma plaquinha de circuito impresso aqui. Tem 3 conjuntos aqui, ó, e o circuito próprio. Você já compra a plaquinha com o circuito que aciona ela. Esse aqui é um outro exemplo aqui, de barra gráfica. Aqui, ó. Isso aqui, o que, que é? Isso aqui parece que, olhando de perto aqui, que é um relógio, né, Chico?
E ele mostra isso, alguém vai encontrar algo assim na vida. Na internet tem vários casos. Eu fiz uma pescaria lá para mostrar algumas coisas para vocês, dependendo Esse dos esse aí LEDs é indicador de rotação de, ro- de carro, de carro, né? em RPM. Olha aqui, ó, à medida que vão aumentando a aceleração, né, Che? Vai É. acendendo esses LEDs aqui, ó. Aí Isso é uma seria forma quase de. um pouquinho mais de 4.500 RPM. Pois é. E isso aqui, ó, deve ser o relógio dele, né? Esse é o relógio. Relógio, relógio de horas Pode mesmo. pode mesmo, é. É. Então, é uma forma de mostrar digitalmente, né? E é um medidor aqui, ó. Esse daqui está medindo tempo, esse aqui está medindo rotação ou velocidade, se for o caso, né, Chico? Então, são formas, assim, de você apresentar o resultado da grandeza usando um instrumento digital. A gente está acostumado a ver que é só um último digital, por exemplo, lá uma telinha retangular com muitos números, achar que aquilo é digital, mas aquilo é um dos casos, né? Aqui um outro caso, aqui, ó, mesma coisa, aqui, ó, 74 milhas por hora, é a mesma coisa, cara. Os LEDs vão acendendo aqui eles não devem estar apagados, né? Mas eles vão acendendo em função da medida, em cima do que eles estiverem apresentando em termos de medida, né? Estou voltando atrás. Por exemplo, vamos para frente, né? Tem outras formas, por exemplo, que não é uma barra de gráfico ou barra gráfica, não é uma sequência de números ou letras, né? Mas existem outras formas, por exemplo, essa aqui, ó, o nosso velho e conhecido osciloscópio. O que ele mostra? Ele mostra o resultado da grandeza através de um gráfico. Cara. Isso aqui é um gráfico, é uma forma de onda. O que essa forma de onda está indicando? Que a grandeza está tendo essa variação em função do tempo. Quer dizer, à medida que o tempo está passando, o tempo ele é representado no eixo horizontal, e o valor no módulo, no numérico da grandeza, no eixo horizontal. Como ela é variável, ele vai mostrando em cada momento o valor dela. E a linha que ele está mostrando aí é a união dos pontos, dos valores em cada momento. E olha que ele está variando, cara, muito, sobe e desce, mas de uma forma repetitiva, cara. É uma grandeza repetitiva, cíclica, né? Isso, gente, é só um exemplo, tá? Vocês vão trabalhar muito com isso. Um outro exemplo interessante aqui, ó. Isso é a foto de uma tela de um osciloscópio que a gente chama de vários canais. Então, como ele tem vários canais, cada canal mostra uma grandeza, e elas são todas mostradas simultaneamente. Aí, quando você olha, você tem uma visão do conjunto, tudo está acontecendo lá. Ó. E, e a pessoa que tirou essa foto aqui fez questão de mostrar grandezas com características diferentes. Aqui, ó. Ondas pulsantes, né? E ondas assim com frequências tão altas, essa de cima aqui, ó, ela varia tantas vezes por segundo que não dá para desenhar um gráfico tão definidinho igual está aqui. Ó. Ele borra a tela, borra. Você borra por quê? Porque a coisa sobe, desce e varia numa velocidade tão grande que você não consegue identificar. Aí você teria, se você precisasse de identificar, atuar nos ajustes e nos controles para você vê-la de forma mais detalhada, tá certo? Isso é uma coisa que vocês vão aprender muito e usar muito no laboratório presencial lá, e a gente espera que aconteça isso. Aqui tem um caso mais simples de uma tela de osciloscópio, mostra duas grandezas aqui. Uma grandeza cuja variação em função do tempo segue a função seno, chamada função senoidal. É o tipo de onda que a gente mais usa, ou mais trabalha na eletrônica. Ela representa, por exemplo, a forma de onda ou a tensão, por exemplo, que está na tomada da sua casa. As tomadas apresentam, né, uma tensão elétrica, né, uma grandeza chamada tensão elétrica, que fica variando o tempo todo, conforme uma senoide. Se você parar o tempo, por exemplo, o tempo, se você deu, ou seja, eu parei o tempo lá, eu vou verificar qual que é o valor naquele momento lá naquela tomada. É um desses valores que está aqui. Por exemplo, se você parou o tempo onde eu pus a seta aqui, ó, qual que é o valor? É esse valor aqui. Ó. É só levar lá no eixo horizontal, vertical, desculpe, e você sabe o valor. Aí você liga o tempo de novo, aí ela continua variando. Vai ficar variando 60 vezes por segundo, que é a frequência da nossa onda na nossa tomada, na nossa casa, que
também está lá no nosso laboratório. Essa outra onda aqui é chamada onda quadrada, onda retangular. Né? Essa aqui é quadrada porque o período alto dela é igual ao período baixo, mas costuma ter também períodos altos diferentes dos períodos baixos, pode ser maior ou menor, aí é chamado de onda retangular. Quando os dois são iguaizinhos, o retângulo é um quadrado. Tá certo? Então, é uma forma de apresentar, né, graficamente as formas de onda. Ao lado aqui tem valores. Aqui, ó. O osciloscópio tem essa facilidade, ele mostra o gráfico e numericamente os valores. Tá? Aqui uma outra forma é a onda que a gente chama onda dente triangular, né? Onda triangular, porque ela tem a forma de um triângulo. Geralmente as ondas elas são nomeadas segundo o formato dela, formato físico, o formato do desenho dela, tá certo? Isso aqui nós já falamos, então eu vou voltar para a aula de hoje. Voltar, não, chegar na aula de hoje, né? Onde nós paramos, nós já falamos sobre exatidão, lembra? Curácia, essas coisas. Já falamos dessas setas aí, falando sobre isso, vamos passar, vamos entrar no assunto de hoje. Já falamos, já fiz a pergunta sobre isso, passando rápido aqui, vocês vão até lembrando da nossa fala lá. Estou passando rápido para vocês lembrar, tá? Nós paramos lá. Aí nós chegamos nessa parte de hoje, que é resolução. Isso acho que nós não falamos na aula passada, não, concorda? Nós falamos de sensibilidade, mas não falamos de resolução. Vamos falar de resolução. O que é resolução? Olha a definição aí. Ó. Às vezes é difícil a gente entender o que é resolução, tá? Se vocês não estiverem compreendendo, vocês podem levantar a mão aí e me perguntar. Ou então fala, olha, eu não entendi, não, explica de novo. Então, o que é resolução? Resolução de uma medida é dada pela fineza do detalhe que ela revela. Então, um instrumento que tem uma boa resolução, esse instrumento é de boa qualidade, tem uma boa resolução. O que significa isso? Significa que ele consegue identificar detalhes ínfimos da grandeza. Não tem nada a ver com sensibilidade, não. Um instrumento que revela detalhes não quer dizer que ele seja sensível ou não sensível. Isso só quer dizer que ele tem resolução. Ele consegue identificar detalhes da grandeza. Certo? Então, se ele consegue identificar detalhes ínfimos da grandeza, ele tem uma boa resolução. Se ele não consegue identificar detalhes ínfimos da grandeza, ele não tem uma boa resolução. Tá certo? É o que eu escrevi aqui, ó, em outras palavras. Né? Ela é dada pela menor variação da grandeza medida ou perceptível pelo instrumento. Tá certo? Ficou certo? É. Vamos aos exemplos aqui. Ó. Geralmente, é complicado para nós definir a resolução de um instrumento analógico. O digital, não. O analógico, sim. Por quê? Porque tem 3 elementos aqui ó, que nos complicam a vida, que são esses aqui. Ó. A qualidade do dispositivo indicador. Quando a gente fala dispositivo indicador, eu não estou falando do dispositivo analógico, não. Estou falando da parte do dispositivo analógico que vai indicar a medida, que geralmente é uma escala. Então, é a qualidade da escala. Né? Então, dependendo da qualidade da escala, eu tenho uma resolução maior ou melhor, ou subjetiva. Se não tiver uma boa qualidade, eu não consigo definir a resolução. Eu não consigo saber se ele tem uma boa resolução. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês. A outra é a capacidade da pessoa que opera um instrumento de fazer interpolação. Isso quer dizer o seguinte, dependendo da posição do seu ponteiro, olha que nós estamos falando de dispositivo analógico. Então, dependendo da posição do ponteiro, a pessoa que está lendo pode ler e indicar um valor, outra pessoa indicaria outro valor. Porque isso, às vezes, depende da percepção que aquela pessoa tem, da posição que o ponteiro está ocupando lá na escala. Aí, sendo assim, ele pode interpretar, dizer, olha, deu tantos, alguma coisa, vírgula, alguma coisa. O outro já não, alguma coisa, vírgula, outra coisa. Quer dizer, qual que é a resolução? Se para mim uma coisa e se para outro é outra. Então, fica subjetivo.
Então, a resolução, geralmente, para instrumento digital, desculpe, analógico, é um pouco complicada da gente definir, tá? De ficar clara a definição dela ou a identificação dela. E a terceira é decisões que a pessoa tem que tomar com relação às condições de uso e necessidades da medição. Às vezes não é importante, o instrumento marcou o valor, aquela resolução está boa, é tanto. O outro, não, eu preciso, a minha demanda precisa de mais detalhe, então eu tenho que olhar com mais atenção para eu ter esse detalhe. Então, para aquela visão, a resolução é diferente. Certo? Então, veja bem, a resolução em instrumentos analógicos, às vezes, é subjetiva, fica difícil de definir, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, se vocês me permitem, eu vou dar uma paradinha aqui, que eu vou falar desse instrumento que eu vou mostrar aqui agora. O que é isso aí? Isso aqui é um medidor. Olha o que está escrito aqui em cima, ó, KWH. K de quilo, o W é de H, aliás, W de H, desculpa, de watt é quilowatt hora, o H lá na frente é hora. Então, ele mede o quê? Quantidade de energia. Esse aqui é um medidor de energia residencial. A maioria das casas hoje em dia ainda usa esse tipo de instrumento. Ele mede a quantidade de energia que você está consumindo. E ele é um instrumento cumulativo ou, como é que fala? Somativo ou integrativo, porque as medidas que ele vai fazendo, elas vão se somando. Ela não faz a medida, depois zero e faz outra, não. Ele faz uma, ela fica registrada, na que faz outra, acrescenta aquela anterior e vai somando. Por exemplo, a pessoa que vai na casa de você e mede a quantidade de energia lá na casa de vocês, ele está medindo a quantidade que você gastou até aquele momento. Mas no mês anterior ele foi lá, ele tinha uma medida, fez uma medida que é diferente da que ele fez hoje, só no que você acrescentou. Então, vai num mês lá, o medidor está indicando um valor. Aí o mês vai passando, os ponteiros vão girando, a medida vai aumentando. Aí no mês seguinte, ele vai lá, houve um delta na quantidade de energia que você gastou, que é o que ele precisa saber, porque ele vai cobrar aquilo de você. Então, os ponteiros aqui vão girando, então a resolução vai indicar isso, se ele tem condição de indicar tantos quilowatts, hora, vírgula, alguma coisa. Tá? Mas isso fica claro aqui, ó, na realidade não é importante a resolução para nós, não, é mais importante eu mostrar para vocês esse negócio funcionando, porque está da nossa praia aqui, certo? Eu vou mostrar, eu tenho, por sorte, aqui o Chico conseguiu para nós esse instrumento aqui que está na internet, ó. Veja bem, isso aí, ó, é aquele aparelho que tem lá que eu mostrei para vocês. Inclusive, é um pouquinho mais moderno do que aquele. Observe que tem um conjunto de ponteiros aqui, ó. O primeiro ponteiro mostra é multiplicado por 1000. Então, se você tiver numa posição X aqui, um valor, por exemplo, 3, é 3.000. O segundo é 100. Nessa posição que está aqui, me parece que é quase 5, seria 500, então 1.500, e vai somando até a última casa decimal. Né? A última casa decimal é que vai indicar a resolução dele, obviamente, é aquela que indica a menor grandeza, né? O menor valor da grandeza. E eu vou pôr ele para funcionar para você ver isso acontecendo. Mas antes de pôr ele para funcionar, só uma dica do funcionamento dele. Ele tem um disco aqui, ó, esse disco gira, tá certo? E a velocidade dele é relacionada com a quantidade de energia que está sendo consumida ou a potência desenvolvida em cada momento. Tem um ímã permanente aqui que gera um fluxo magnético aqui, ó, entre esses dois bicos dele aqui, ó, e esses discos girando, ele corta esse campo. Então, o resultado para simplificar a coisa, o resultado da medida, quer dizer, a quantidade de energia, né, é função dessa interação do disco com o campo magnético aqui. Então, se ele tiver, por exemplo, passando mais corrente elétrica por ele, o disco vai girar com mais velocidade e um ponteiro aqui também vai girar também com uma certa velocidade. Por exemplo, esse último aqui, não estou conseguindo ler, não sei se é vezes 1 ou vezes 10, mas tem um desses aqui, ó, se eu ampliar eu consigo ver, mas eu não consigo ampliar.
ele vai girar, e cada volta que ele dá aqui, ele faz o anterior, dá um pulo de um número, de uma unidade para outra. E cada volta que esse aqui dá, faz o anterior a ele, dá um pulo, e assim sucessivamente. Então, você imagina o tanto de voltas que o menorzinho aqui, ele dá resolução, vai ter que dar para ter uma volta lá no 1000, né? Certo? Agora, vamos pôr ele para rodar, que isso que eu acho interessante para passar para vocês. Por isso que ele está aqui. Observe aqui, ó, esse aqui é o conjunto de cargas que tem numa casa média, de uma pessoa média. Está em inglês, porque isso é lá dos Estados Unidos. Por exemplo, forno elétrico, lavadora de roupa, ar-condicionado, eu não sei o que isso aqui, ó, 2HB pool, pump, que deve ser lâmpada, né? Refrigerador, computador, televisão, e que é luz de filamento. Então, à medida que eu for ligando aqui, a Esse de potência... 2HP é bomba de piscina. Isso aqui, pool, né? Pool é piscina, né? Bomba de piscina. Ela é chique, tem até piscina, né, chefe? E cada uma tem ao lado aqui a quantidade de energia que ela consome. E à medida que eu vou acendendo aqui, ó, marcando aqui, eu estou pondo mais carga, estou pondo mais máquina para funcionar e drenar mais energia e aumentar a sua continha, né? Se eu, por exemplo, se eu ligar só a lâmpada, esse negócio aqui vai girar tão devagarzinho que você nem está percebendo, cara, porque uma lâmpada não consome muito, né? Se eu ligar a lâmpada e o televisor, já varia um pouquinho, mas você nem está percebendo. Se esperar um pouquinho, você vai ver que ele vai, esperar um bom tempo aqui, vai dar uma volta. Mas se eu pegar uma carga, por exemplo, que consome muito, por exemplo, essas de baixo aqui, ó, o ar-condicionado, olha lá, o ponteiro já saiu, já está girando lá. E à medida que ele está girando, olha aqui, ó, esse reloginho aqui, ó, esse aqui que é o primeiro, ele gira nesse sentido aqui, ó. Aqui, ó, ele está girando, cada volta que ele dá, esse anterior aqui, ó, dá um passo, para cada volta que esse aqui dá um passo, dá uma volta, cada volta total desse, o outro anterior que dá um passo, e vai por aí. Aí a medida vai somando, entende? Então, a resolução desse indivíduo aqui está nesse menor aqui, ó, entendeu? Geralmente, a resolução ela é indicada pela fineza do detalhe da grandeza, né? Então, quando aquela fineza é fina mesmo, é um detalhe mínimo da grandeza que você consegue perceber, o dispositivo tem uma boa resolução. Se não tivesse esses ponteirinhos aqui, ó, esse dispositivo teria só os de cima, a resolução seria pior. Esse aqui tem uma boa resolução, porque, olha, você consegue ver décimos, né, o centésimo do quilowatt-hora, entendeu? Você quer ver mais tempo? Isso está lá no Moodle. Tem esse dispositivo está lá, tá certo? É só você clicar lá que você vai ver. Não é isso, Chico? Está no Moodle ou nós vamos passar o link para isso? Eu estou na dúvida aqui agora. Tá lá na apostila, no início da apostila. Tá, beleza, beleza. Então tá. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá, gente? Eu vou fechar. É só uma coisa interessante da nossa área, né? Que ainda usa, né? Tem muitos instrumentos de medida de quantidade de energia totalmente digitais. O cara chega, coloca lá o leitor, lê, já registra lá direto, no mesmo momento, lá na subsidiária de energia. Mas a maior parte que existe ainda hoje é desse tipo aí, que é um dispositivo eletromecânico. A pessoa lê o número e escreve, ou então, dependendo do caso, ele já consegue ler usando o código de barras lá, um código qualquer de barras lá. Bem, então, voltando à nossa história aqui, nós estamos aqui, ó. Oi, não é isso que eu queria, não. Voltamos? Não voltamos. Não. Vou voltar é agora, Francisco. Ainda não. Deixa eu voltar aqui. Eu volto com paciência. Junta a minha paciência com as suas, né, gente? Nós chegamos lá. Quem que é esse? É Bolsonaro? Vai chegar, que sacanagem que eles fizeram, hein? Quem que é esse que pôs aí? Não vamos dar bomba nele. Olha, Não sei olha. não, viu? Eu anotei, viu, O cara? Você Oliver, vai pagar isso, viu? Você vai pagar por isso. é, o Oliver tá Mostrando meio aí, já, questionando já. aí. Ó. Não sei se é Bolsonaro Nunca ou não. mais na minha vida eu vou demorar a pôr a imagem do PowerPoint aqui, senão ele coloca o Bolsonaro. Toda vez que eu fizer isso, ele coloca o Bolsonaro. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas vamos lá.
Eu paguei por isso, né? Paguei caro. Bem, gente, é o que eu estava comentando sobre resolução. Eu não quero ficar muito tempo com resolução, não, senão a aula termina e eu vou ficar mais umas 2 semanas nesses PowerPoint da vida aqui. Bem, o que é isso aqui? É só um exemplo para a gente ficar mais esclarecido com relação à resolução. Isso aqui é um medidor de umidade e também mede temperatura. E tem duas escalas de temperatura aqui. Ó. Tem em graus centígrados, que é essa escala no meio aqui, ó, essa menorzinha, e a de fora, que é graus Fahrenheit. Tá vendo? Para as duas, tem o mesmo ponteiro. Para a de umidade, é outro sensor, né, é outro ponteiro. Sensor de umidade é diferente de sensor de temperatura, na maioria das vezes. E esse ponteiro está legal, onde que está parando ali? Ó. Se você observar, aqui tem 60, 70, 80, cada 10 graus Fahrenheit aqui, e nós temos uma, duas, três, quatro, cinco subdivisões. Então, a resolução aqui seria de quanto? Seria de, são 5, né? É de 2 graus. Entendeu? Então, quando o ponteiro está quase no tracinho aqui, se você não tem aquela necessidade de precisão, por isso que eu falo que a, a em instrumento analógico é subjetivo. Então, se você não tem muita necessidade, sua demanda não é assim muito exigente, você pode considerar que ele está no tracinho, encostou no tracinho, que cobriu o tracinho. Então, a resolução é que o tracinho indica para você que é a resolução de quanto? 2 graus Fahrenheit. Por quê? Porque em 10 graus aqui, numa faixa de 10, eu tenho 5 subdivisões, logo cada uma vale 2, né? Mas se você for muito exigente, e se o seu observador também for muito, digamos assim, bom para fazer a leitura, um bom leitor, ele vai falar, não, está marcando aqui quanto? 72, 74, 74,9. Ele pode definir isso, indicar isso, e ele não estaria errado. Pode ser que esteja até mais certo, porque, afinal, não está em cima do tracinho. Então, é um exemplo que eu coloquei para mostrar para você que a decisão do leitor define também a resolução. Porque um eleitor desatento, ou que não é muito cuidadoso, ou não precisa ser, vai dizer que é 2 graus. O outro já vai dizer que não é 2 graus, não. Porque ele vai pegar uma resolução de 2 graus e dividir no número de vezes, lá na cabeça dele, que ele pode considerar. Você está considerando 74,9, ele dividiu por 10, né? Então, a resolução é dividida por 10. Tá? A resolução é bem mais criteriosa e bem maior. Entendeu? Então, é subjetivo, depende da demanda, né? Se você tem necessidade de muito detalhe, né? Ou então, e também, né, do observador. Né? Tem uma outra questão aqui da escala menor, que está em cima do ponteiro. O ponteiro está em cima da linha, mas está exatamente em cima, o meio do ponteiro está exatamente na linha, a linha está exatamente na metade do ponteiro. Eu não tenho certeza, eu posso achar que sim. É a mesma escola, mesma história. Eu posso achar que sim. Às vezes não é importante, está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, entendeu? Ou, às vezes, é. Então, a resolução é subjetiva. Isso é resolução, e ela é subjetiva. Aqui tem só um exemplo aqui, ó, eu captei isso lá na internet, eu gostei porque eu gosto muito de cinema. Esse relógio aqui, ó, é um relógio que fica, um dos relógios, né, que ficam lá nesse terminal aqui, chamado Grand Central, terminal de metroviário e ferroviário de Nova York. É uma das maiores estações que tem. E ele é cheio desses relógios. Né? Eu coloquei só de curiosidade para vocês verem os detalhes aqui de resolução, se a medida é precisa ou não. Lá realmente não precisa de muita resolução, porque o cara vai olhar esse relógio é de longe, ele está passando correndo. Ele só quer saber se é 10h20, 10h05, né? Os segundos não são importantes, às vezes nem um minuto. Né? Falar nisso, se vocês assistirem esse filme de gangues aí, tipo Os Intocáveis e outros mais, vocês vão ver que tem no centro lá, onde o pessoal compra passagem, tem um relógio lá, todo revestido, todo banhado em ouro, um relógio lindo, bonito mesmo. Já vi em vários filmes. Mas continuando aí, chega de cinema. Aqui tem outro exemplo de resolução subjetiva. Cara. Olha essa escala aqui. Quando eu disse que, às vezes, a qualidade
do mecanismo indicador é importante. Esse aqui, para mim, não tem qualidade nenhuma, cara. A escala, para começar, não é linear. Olha aí. Por que eu sei que não é linear? Olha aqui, daqui, ó, de onde está o ponteiro, até a próxima marcação, tem um ângulozinho ou um arco bem pequenininho, indicando uma diferença de valores de 100 unidades dessa grandeza que está medindo aqui, ó. O A aqui é de ampere, de 100 amperes. Esse arco aqui que eu estou mostrando, ó, vai de 100 a 200, quer dizer, a mesma faixa, e o arco muito maior. Essa aqui de cima, ela vai de 500 a 1.000. O arco é pouco diferente desse aqui e uma variação de 500. Quer dizer, é uma escala totalmente não linear. Por não ser linear, ela não tem condição de grande confiabilidade. E quando você for trabalhar com um instrumento que não tem escala linear, aconselha-se você fazer leitura no centro. Usar situações que levem a grandeza, o valor da grandeza, a ser indicada no centro. Se não for indicada no centro, não usa aquele instrumento para medir aquela grandeza, não, porque o erro é maior, a não ser que você não se importe, né? O erro não é ser maior, não é tão importante assim. Os instrumentos analógicos normalmente indicam mais precisão quando o ponteiro está no centro. Mais precisão não, mais exatidão, desculpe. Tem outro, só um outro exemplo aqui, né? Uma escala também não linear, não vamos passar, porque esse tempo está passando. Aqui tem duas réguas, uma em polegada, que é essa de baixo, e a outra em centímetro. Centímetro normalmente é graduado assim, dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, aqui está marcando 1 centímetro, está dividido em 10 subdivisões, então cada divisão vale o quê? 1/10 de centímetro, né? 1/10 de centímetro são quantos milímetros? 1 milímetro. Portanto, a resolução aqui é 1 milímetro. Aqui está em polegada, né? Polegada geralmente é dado fracionado. Aqui está 1 polegada, aqui é metade, aqui está um oitavo, né? 1/8 mais 1/8 é 1/4, mais 1/8, 3. Quer dizer, a resolução dessa escala aqui é 1/8 de polegada. Por quê? Porque a menor resolução, ou melhor, a menor medida que ela faz é 1/8. Tá legal? Tem aqui agora é o paquímetro. Nós colocamos lá no Moodle 2 vídeos relativos ao paquímetro, explicando o que é, como usa. Eu acho que vale a pena vocês assistirem, se já não assistiram os vídeos lá. Lá está mostrando como é que usa esse instrumento, que vocês vão usar algumas vezes para medir broca, né, diâmetro de broca para fazer furo em placa de circuito impresso, para medir diâmetro de fio, para saber escolher o fio em função da demanda, e outras medidas assim mais precisas que vocês poderão precisar no laboratório para decidir com relação a uma característica do componente, tá? Eu não vou falar sobre isso aqui porque o vídeo está muito explicativo, eu estou precisando dar um pouquinho mais. Para a gente não ficar muito triste, só para uma relaxadinha, eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Vocês querem conhecer uma das aplicações tecnológicas, veja bem, aplicações tecnológicas, coisa séria, mais avançada dos paquímetros, isso é daquele instrumento, eu vou voltar ao paquímetro aqui, só para... O paquímetro, gente, ele tem uma garra aqui, ó, nesse espaço aqui que você coloca a grandeza ou o dispositivo que você quer medir, tá certo? Então, voltando lá. É isso aqui, ó. O pessoal diz que uma das aplicações mais importantes do paquímetro é medir as dimensões dos olhos, aqui, ou então largura das sobrancelhas, né, ou o comprimento das sobrancelhas. Tá? Isso é só para vocês verem a importância de um instrumento tecnológico de tanta precisão que é o paquímetro. Esse aqui é o site do vídeo, ó, o link do vídeo. Bem, então, continuando aí, agora vamos aos digitais, né? Como eu disse, o instrumento mais difícil de definir a resolução dele é o analógico pelos 3 elementos que eu mostrei para vocês. O digital é simples, só você verificar o último dígito lá, o que ele indica, a resolução está nele lá. E aqui tem um paquímetro, que está medindo aqui o diâmetro dessa peça aqui, ó, e está indicando o valor, ele é digital e está indicando o valor aqui, ó, e aqui está definido se é in, que como é que fala polegada em inglês?
Esqueci, deu um branco aqui. Milímetro ou polegada, tá? Então, você escolheu aqui e aí você fica sabendo o valor em milímetro ou em polegada. É int mesmo. Int, né? É porque só É. tem um in lá. Eu esqueci. INCH. Ele abreviou, colocou o in aqui. Na hora faltou o int na minha cabeça aqui. Quando eu estou correndo, eu sou assim. Aqui tem um micrômetro, né, que também mede espessura. Você coloca a peça aqui, ó, que você quer medir. Esse aqui é de muita precisão. Vocês não vão ter oportunidade de usar ele muito, não. Mas eu estou colocando ele aqui. Nós nem temos isso lá no nosso laboratório, mas isso é em laboratório de mecânica fina. Eu só coloquei ele aqui para vocês verem que é um instrumento digital e a resolução está nesse númerozinho cá no final, tá? Só. A internet tem muita coisa, você pode puxar, né? Aqui tem um aparelho eletrônico, um medidor eletrônico, que não, nem estou sabendo o que é, porque não importa, né? Mas ele tem o seu display lá com um monte de dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, não importa o que ele vai medir, a resolução está nesse último dígito aí. Aqui está o que a gente chama de multímetro digital, está escrito aqui, ó. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com isso muito no nosso laboratório. Isso é um multímetro digital de bancada, diferente do multímetro digital de mão, que é o que nós vamos usar bastante. Mas é a mesma coisa, você seleciona aqui o que ele vai medir, se é tensão elétrica, se é corrente elétrica, se é resistência elétrica, se é frequência elétrica, etc, etc. Ele indica aqui, e se você quer saber a resolução, vai lá no último dígito dele. Aqui nós temos um rapazinho aqui, eu acho que é um rapaz, pode ser um senhor de idade também, ele está medindo a tensão elétrica nos terminais de uma bateria. Né? Ele deve ser uma pessoa bem experiente, né, que está com muita confiança, que não está usando nem luva. Ele colocou o vermelho no positivo e o preto no negativo, porque a polaridade aqui é importante, e ajustou o instrumento aqui, que no caso é um multímetro de mão, e ele está indicando 12,78. A resolução como é volt, tá, gente? A unidade de tensão é 12,78 volts, quer dizer, a resolução está na casa decimal, meio centesimal, né? Não precisa, para medir tensão de bateria, tanta resolução, mas os instrumentos têm a resolução, eles indicam com bastante detalhamento a grandeza que ele está fazendo. Normalmente, de bateria, quando ela está bem carregada, o valor é um pouquinho acima disso aqui. Desse 12, alguma coisa até 13, alguma coisa. Quando ela descarrega, e depende do tanto que ela descarregou, mas ela é baixa, 9, 7, 5, e vai por aí. É um instrumento que nós vamos usar muito, que é esse aí, é um baratinho, né? Eu mesmo tenho um dele aqui em casa, custou R$18, que ó, se vocês quiserem comprar, é só entrar na internet. Ele é tudo que a gente precisa para as experiências básicas. Bem, chega de resolução, agora vamos ao elemento que vai nos confundir. Muita gente entende resolução, acha que está entendendo, e depois, quando começa a falar de sensibilidade, ele vê que não está entendendo. Elas são diferentes e acha que é a mesma coisa. O que é sensibilidade? Eu já pus uma lupa aqui para você ver logo e lembrar. Sensibilidade está relacionado com o tamanho da coisa. Né? Um instrumento que tem boa sensibilidade é que mede mínimas coisinhas, entende? Então, é uma medida da menor quantidade mensurável por um instrumento particular. Então, um instrumento que mede grandezas bem pequenas, ou valores pequenos da grandeza, melhor dizendo, é um instrumento de boa sensibilidade. Aí eu fiz essa pergunta aqui, ó. Uma régua graduada em milímetro poderia ser usada para medir uma grandeza na faixa de nanômetro? Quer dizer, milímetro é um milésimo, né, do metro, quer dizer, 1 metro dividido por 1000. Então, aquele dispositivo ele vai ter uma resolução de 1 milímetro. Aí você pega uma grandeza para medir, e essa grandeza é tão pequenininha que os valores dela estão na ordem de nanômetro, isto é, 10 a menos 9 metros. Aí você vai usar um instrumento? Obviamente não, né? Por quê? Porque não tem sensibilidade. Um instrumento que tem uma resolução na faixa de milímetros, ele não tem sensibilidade para medir uma coisa na faixa de nanômetro. Ele não vai perceber, ele não vai ver nada. Por quê? Porque não tem sensibilidade. Aí você tem que usar um instrumento que faça isso. Por exemplo, aquele
aquele instrumento que eu mostrei lá, esse aqui, deixa eu voltar lá. Esse aqui, ó. Esse aqui tem sensibilidade para isso, entendeu? Vamos medir pegar uma régua para medir uma coisa que está na faixa de 10 a menos 9, né? Então é isso, sensibilidade, o instrumento mais sensível é aquele que mede grandezas ínfimas. Vou passar isso aqui, ó. Isso aqui são detalhes. Agora, isso aqui é importante, ó. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Já vou pôr os 4 itens aqui, ó. O que é isso? Eu até pus um indivíduo aqui, ó, com um porrete na mão, para dizer da importância disso quando a gente está trabalhando com eletricidade. E os 4 pontos importantíssimos para nós são esses aí. Ó. Primeiro, a segurança do operador. O operador é você que está lá fazendo a sua medição. E você é responsável por tudo. Você está fazendo a medição, você é o responsável. Então, você tem que estar preparado, tem que saber o que você está fazendo, tem que usar todo o equipamento de segurança necessário, dependente do tipo de grandeza do local que você vai fazer a medida. Obviamente, se você está fazendo uma manutenção no notebook, no laptop, no celular, você não precisa de uma parafernália toda de segurança física para você. Mas se você estiver lá digamos, lá na Belga Mineira, lá no campo, tipo na Manesme, Belga Mineiro você nem sabe o que é Belga Mineiro, porque já mudou de nome, mas na Manesme, que acho que aí não mudou de nome também. É uma empresa metalúrgica, por exemplo, que trabalha com níveis de tensão elétrica muito grande. Lá na CEMIG, por exemplo, você vai lá na subestação da CEMIG fazer uma leitura. Lá são o quê? 220 volts, 480 volts, 1.200, 20 e tantos mil, cento e tantos mil volts. Você tem que estar bem preparado para fazer. Você tem que cuidar da segurança sua, certo? Senão, quando você chega lá, você porra. Você encosta. Ó, quando a gente entra no lugar de muito alta tensão, só de chegar perto o cabelo já arrepia. Tá? Por quê? Porque o campo eletrostático em volta é grande, então você tem que estar preparado, usando botina, né, às vezes até uma roupa adequada, luvas e vai por aí. Cada local de trabalho, cada lugar que você vai trabalhar, cada laboratório que você vai estar, você tem que cuidar da segurança. E a segurança, obviamente, não é só com relação à eletricidade, principalmente, né, porque nosso caso aqui é trabalhar com eletricidade, mas tem outros elementos de segurança que a gente tem que levar em consideração, roupa, máscara e coisas que vão por aí, tá certo? Então, chama a atenção. Isso é extremamente importante. Eu coloquei um vídeo outro dia no nosso WhatsApp, para os nossos colegas professores, e depois eu arrependi, porque ele é meio chocante. Uma pessoa em cima do metrô, colocando a mão no fio de alta tensão. Você viu ele lá, Chico? O cara torrou. Foi deprimente, não devia ter colocado aquilo, não, porque não estava com segurança nenhuma. Ele se encostou no fio de alta tensão de uma linha de metrô, aquele fio que passa em cima, aquele é alta tensão. E não é das tão alta assim. Oi? É na Índia, não é? Eu não sei, Chico, eu fiquei tão. Eu pus aqui e não vi mais. Não, na Índia, não é provável que seja. Na Índia que as pessoas são doidas, ficam andando em cima dos trens. Esse é o terceiro indiano que eu já vejo fazer isso. Pois é, torrou, né? O cara torrou literalmente, gente. O cara caiu e pegou fogo. Mas não assusta, não. Esse é o cara que subiu lá em cima do metrô, né? E ficou dançando lá, fazendo bobagem, né? Você já tem o que eu falei, que é sorte sua e nossa, né? Vocês estão passando por um processo educacional, né, que está dando condição de você avaliar, né? Avaliar perigo, avaliar qualidade, certo? Então, e nós estamos aqui para falar isso com vocês. Você tem que ter um poder de crítica muito grande com relação à segurança que vocês devem adquirir ou utilizar na hora de fazer alguma medida ou alguma intervenção no processo que está acontecendo. Tem casos que não há demanda de muita segurança, conforme eu disse, você vai fazer a manutenção de um celular, né? Na hora você não precisa ficar preocupando com muito detalhe, você vai ficar preocupando com o detalhe em volta de você, se ali está tudo ok, os equipamentos são tudo tranquilos, tem iluminação correta para você fazer as leituras e coisas desse tipo, tá? Mas de levar choque, não. E a gente tem muito medo de tomar choque.
E esse medo, gente, ele é a melhor coisa que existe para nós, é o medo, que leva à precaução. Uma pessoa que não tem medo não é precavido, e o cara que não é precavido corre o risco o tempo todo. Então, tenha medo, em função dele, tem as precauções. E baseado nos conhecimentos que vocês estão adquirindo e vão adquirir, vocês vão trabalhar com a segurança perfeita, sem problema nenhum. Né? O segundo item, segurança das demais pessoas envolvidas. Obviamente, né? Você está no setor, você é responsável. Se você fizer uma coisa errada lá, você pode se danar, mas pode também danar as outras pessoas que estão perto de você. Você pode tomar um choque, encostar na outra pessoa, a pessoa tomar choque também. A pessoa pode ver também que você não está sendo atenta e segura, e acha que está correto e vai querer ser do mesmo jeito, aí vai dançar. Então, é importante também preocupar com a segurança das outras pessoas, né? Como também da segurança do equipamento, o item 3 aí, né? Utilizar corretamente o equipamento, né? Usando as escalas corretas, fazendo as ligações corretas, posicionando os equipamentos de forma correta, né? Também é um cuidado que vocês devem ter para garantir o equipamento e a qualidade do processo, né, que você está fazendo, que é o trabalho de medidas e outras coisas mais. É comum as pessoas ficarem empilhando um aparelho em cima do outro. Isso tem que ser evitado, porque um interfere no outro, se pode cair, machucar a pessoa ou estragar o equipamento. Então, quando você estiver no laboratório, coloque os equipamentos firme, não um sobre o outro, não um encostado no outro, que às vezes um pode fazer passar energia de um para o outro e dar sei lá, um curto, uma fuga elétrica, né? E etc, etc. E a segurança do processo está relacionado com isso tudo, e também relacionado com a qualidade das informações que você está obtendo, que você está medindo, que você está anotando, que vai refletir no quê? No trabalho global. Isso também é segurança, tá certo? Tá claro? Continuando, já nisso aqui, ó. Os nossos medidores, agora nós vamos entrar na parte que eu tô querendo entrar, já tem mais de uma semana, que é falar dos instrumentos de medidas para a gente, depois de falar nele, poder utilizar nas nossas aulas práticas. Mas Não esquece de fazer chamada não, hein, Ari? o tempo passou rápido, hein, Francisco? Acabou a aula já, mas eu vou terminar só Ô, esse item aqui. Bem, gente, todo o processo que a gente fez até agora, tudo que a gente falou até agora, é para chegar nesse ponto, para a gente falar dos instrumentos de medida, porque depois que a gente fala dos instrumentos de medida, eu já posso utilizá-los. Eu não posso nunca utilizar um instrumento de medida, em hipótese alguma, sem ter passado por essas partes que nós já passamos. Só faltou eu falar de uma coisa aqui, que é o seguinte: nunca, eu vou fechar o assunto hoje, não vou continuar não, porque acabou a aula, acabou, mas tem que respeitar o tempo. Na aula que vem eu continuo aqui nesse ponto aqui. Mas eu vou fechar dizendo o seguinte: nunca devemos utilizar nenhum instrumento de medida, ou não precisa ser de medida, pode ser instrumento que não seja de medida também. Quer dizer, nunca usar um equipamento elétrico sem conhecer o equipamento elétrico, sem ter lido o manual do equipamento elétrico. Então, quando você está lá no seu laboratório, não de ensino, né, mas no laboratório de uma empresa ou seu mesmo, e você vai usar um equipamento, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o manual dele, porque o manual vai te dar todas as instruções de uso, como usar melhor e como se manter seguro, tanto você, quanto o processo, quanto o sistema, tudo. Tá? Ler não, usar o material, o equipamento, de medida ou não, sem ler o material, sem ler o manual, podia ser até taxado de crime. Não deve. Agora, num laboratório, o professor não vai passar o manual para você. Você pode até pedir o manual para ele, ele tem a obrigação de passar. Ele não tem esse cuidado de passar, porque ele já leu o manual e já conhece os cuidados e passa os cuidados para vocês. Então, quando ele passa os cuidados, é como se ele estivesse lendo para você, junto com você, o manual. E a segurança é responsabilidade dele. A segurança de um aluno dentro de um laboratório é totalmente e exclusivamente do professor. Então, ele tem que ler o manual, ele tem que informar vocês e tem que preparar vocês para as medidas.
Mas se não for num laboratório de ensino, a responsabilidade é sua. Aí você tem que ler o manual. Você tem que ler mesmo, tudo, de cima e embaixo, de todo equipamento que vocês usarem, tá certo? Então é isso. Vou fechar a chamada antes que o Chico me lembre de novo. Primeiro eu vou parar a aula. Parada.